Olá, sejam muito bem-vindos ao SBN TV. É uma grande honra que temos aqui agora o Dr. Almir Ferreira, que é uma grande inspiração para todos os neurocirurgiões brasileiros. Dr. Almir, o senhor criou, né, as diretrizes para o atendimento ao traumatismo craniano. O que ao longo dos anos, né, nesses 51 anos de neurocirurgia, o senhor viu de mudança no atendimento ao traumatismo craniano? Vanessa, bom dia já. A importância de ter essas diretrizes para atender o doente de emergência, o trauma de crânio, porque eu me tornei o diretor técnico de serviço de saúde do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a disciplina de neurocirurgia. Nós temos professores. Eu comecei em 1968 e terminei a residência em 71. Era diferente. Hoje são 5 anos e que o professor titular Manuel Jacobsen quer que passe para 7 anos, como é os Estados Unidos e Japão. Mas eu passei no pronto-socorro e meu professor foi Rolando Ângelo Tenuto. Era um calabrese forte, positivo, e que disse que o Nordeste exportava talentos para minha noiva, Joaquina Andrade, hoje minha esposa. E aquilo me estimulou. E esse homem me deu a oportunidade para que eu fizesse uma residência e mostrar aos assistentes o que eu, como estagiário que vim do interior da Paraíba, Santa Cruz, Paraíba, Passo, Paraíba, Cajazeiras, Recife e Pará ali. Então, eu mostrei durante meu desenvolvimento na residência um progresso muito grande julgado por eles. O professor, chefe do pronto-socorro, Valdemiro de Paula, era um titular da cirurgia, e ele fez uma homenagem, e o professor Rolando Ângelo Tenuto disse: professor Raul Marino, você leia isso na reunião do departamento, que esse rapaz é especial, foi diferente o estágio dele. Aquilo me foi uma surpresa, eu ser homenageado, e aquele professor que leu o meu estágio se tornou o meu professor seguinte. Claro que tiveram professor antes, o Gilberto Machado de Almeida, o chefe da cirurgia, o professor antes teve professor interino, o professor José Zacles, mas enfim, eu passei para o professor Raul Marino Júnior, que ele exigia que eu tivesse normas para o atendimento ao trauma de crânio. Então, em 2 de fevereiro de 1996, eu, junto com os colegas da equipe, editamos uma diretriz, chama normas, diretriz que o americano chama guidelines. Então, essa tem que existir para a conduta ser unificada. Aí nós inicialmente fizemos no temas atuais da Sociedade de Neurocirurgia do Estado de São Paulo, essas diretrizes. E essa diretriz foi muito útil. Cada membro da Sociedade do Estado de São Paulo leu a revista. Porém, ele achou que não era o bastante. Em 1999, na revista Hoje de Neurocirurgias da SBN, nós editamos mais completo, inclusive sobre o trauma de crânio leve, moderado, grave e situações especiais, como ferimento por projétil de arma de fogo, ferimento por arma branca, trauma em criança, trauma provocado em criança por acidentes domésticos, comportamento dos pais ou parentes. Então ficou muito completo, e essa revista foi editada como modelo
e a sociedade distribuiu para todo o Brasil. Todo o Brasil sabe as normas de atendimento do paciente com trauma de crânio, leve, moderado, grande, situações especiais. Porém, ele achou que deveria se ir à frente. Vamos publicar isso aí. Em 2001, vamos publicar na revista World Journal of Neurosurgery. Trauma é uma revista que os cirurgiões gerais leem. A revista foi muito bem aceito, essas normas em inglês. Então, não só o Estado de São Paulo, o Brasil, mas mundialmente está publicado as normas do pronto-socorro de neurocirurgia do Estado de São Paulo. Não bastasse isso, em 2002, 2003 e 2004, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina foi solicitado que editasse atualizadas essas normas. Além de atender trauma de crânio leve, moderado, grave, situação especial, trauma em criança, teve o diagnóstico de morte encefálica. Então, o professor Raul Marino Júnior, ele levou isso a Cuba. Nós fomos 3 vezes falar sobre morte encefálica lá. E isso trouxe muito divulgação para os residentes, ensinamento residente, que eu trabalho atualmente, são 21 residentes, 16 assistentes. Nós temos um contato terça-feira à noite com os residentes, sexta-feira de manhã com os assistentes e na segunda-feira, 6 horas da manhã, estamos apresentando o pronto-socorro junto com os outros grupos na reunião geral da neurocirurgia. Eu tenho que estar presente. Então eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, continuo trabalhando junto a essas pessoas. E como é que eu me senti ontem? Disseram, você vai ser homenageado. Eu fiquei chocado. Homenageado? Bom, foi ótimo, porque eu recebi a homenagem do congresso do professor Dr. Ebeval, professor associado da faculdade, que foi meu residente e que ele foi o primeiro lugar como residente, primeiro lugar como assistente e primeiro lugar como professor associado da Universidade de São Paulo. Então essa homenagem não era porque é meu amigo, porque ele é de origem paraibana, eu também sou paraibano, como a Vanessa é paraibana. Não, é porque coincide. O meu professor Rolando Anjo do Tenuto dizia que o Nordeste exporta talentos. Então eu não me sinto tanto assim, mas eu tive aquele interesse, dedicação pela emergência. Eu digo que aqui é meu campo, eu aqui vou devolver ao Hospital das Clínicas o que eu aprendi deles. Eu me formei em neurocirurgia e achei que teria que devolver. Até hoje estou devolvendo metodologias. E a metodologia que me chamou mais atenção é a monitoração da pressão intracraniana que nós introduzimos no Brasil, aqui em São Paulo. A monitoração da pressão intracraniana através de um método americano de fibra óptica. Muito bom. Eu usei e fiz meu mestrado em 1982. Foi ótimo, em 47 doentes. Aquilo foi divulgado em todo o Brasil com aulas. Em 1990 eu fiz meu doutoramento, foi a monitoração da pressão intracraniana com um sistema de parafuso, como fosse uma vela de automóvel oca. Esse parafuso, em 1972, ele foi criado por um John Fries, um residente na Virgínia. Eu recebi essa metodologia, estive lá e vi que em 91, 275 pacientes da casuística total foi monitorizada com esse dispositivo parafuso metálico. Aí eu vi também que tem trabalho 650 casos sem infecção do espaço subaracnoideu com esse parafuso.
mas vi que deveria modificar. Modificamos o parafuso, até hoje temos. Em 1990 eu fiz 114 casos meu doutoramento com esses parafusos. E um pai chegou: doutor Almir, eu soube que o senhor pôs um parafuso na cabeça do meu filho. Eu digo: não, eu pus um dispositivo metálico. Mas isso me chamou a atenção, que é muito importante a família junto ao médico, não só o doente. Mas aí, atualmente nós temos esse sistema que vai servir para monitorizar todo o serviço de neurocirurgia no Brasil. Qualquer cidade que tenha um neurocirurgião, que tenha capacitação, coloca agora um dispositivo plástico, disposo, joga fora, e baratíssimo. Então, esse parafuso é subaracnoideu, corresponde à intraventricular. Mas aí eu fui mais adiante. Em 2005 fiz a docência com uma monitoração dentro do ventrículo. E isso me deu força dentro do pronto-socorro para ser o diretor técnico do Serviço de Saúde. O conselho diretor, diante da minha idade, disse: doutor Almir, o senhor não pode sair daqui, o senhor vai ficar com agora coordenador que eu sou hoje, vai continuar trabalhando, porque enquanto você trabalha, você tem a hipertrofia dos seus neurônios, você tem um funcionamento cerebral maravilhoso, porque você estuda, todo profissional tem que continuar trabalhando, porque não tem essa aposentadoria 75, 70, coisa nenhuma. Enquanto a senhora não tem demência, eu trabalho num serviço rigorosíssimo, porque qualquer demência, até leve, eu sou pedido para sair e ficar com uma pessoa orientando de outra maneira. Então eu continuo junto ao residente trabalhando, e foi muito importante fazer essas diretrizes, porque não pode você atender um trauma de crânio sem ter a normatização, a emergência. Agora, junto com o professor Eberval e outros colegas, nós desenvolvemos no Hospital das Clínicas um laboratório para se estudar o cérebro da pessoa. Tem lá um laboratório montado por uma firma americana, e que todo completo tem o microscópio mais moderno, televisão mais moderna, tudo. Eu tenho laser, tudo. Então sai trabalho desse laboratório, e lá é o lugar de ensinar o residente como lidar com o cérebro, que é muito importante. Desenvolvemos em outra sala a técnica em suíno, isso protegido, todo o respeito ao animal, chamado CEUA, Centro Ético do Uso Animal, com todo o respeito, todo o rigor, toda a seriedade como se tem. Porque nós medimos a pressão intracraniana nesses animais e aprende a fazer e aplica em humanos, como estamos fazendo atualmente. Orientei um trabalho, uma tese, doutor Patriota da Paraíba, sobre os suínos, e ele fez em 29 animais, desenvolveu um software, comprou na Hewlett Packard, e ele media a reatividade cerebrovascular do doente, do animal, e que isso passou a ser usado em animais nobres, que é o homem. Então a gente tem todo o respeito ao animal, todo o rigor, toda a disciplina, e também desenvolvemos uma sala junto ao Serviço de Verificação de Óbito na faculdade, com o doutor Pascoalucci, me deu a oportunidade de criar a pessoa operar em espécime, em cadáver. Não se concebe o neurocirurgião ele não aprender em cadáver, porque ele vai aplicar em humanos. Então, desde 1967, um otorrino ensinou o neurocirurgião turco Yassagil, Gezi Yassagil, que ele hoje tem 94 anos e ele continua dando curso lá na Turquia. Foi o homem que modificou a neurocirurgia no planeta. Esse homem, hoje ele dá um curso com 94 anos,
não tem esse negócio de aposentadoria. Aposenta, mas continua trabalhando desde que você não atrapalhe os demais. Você tem que continuar produzindo. Então, foi formado e hoje o residente tem aula em técnica cirúrgica, em pesquisa e em laboratório. Eles passam obrigatoriamente. E no pronto-socorro, todas as manhãs, a gente tem o R1, 2, o 3 e o 4. Então, para atender as emergências. Eu estou para ver os casos à noite e dia. Nós temos uma média de 53 doentes de emergência internados no Hospital das Clínicas. E esses doentes são atendidos rigorosamente. Essa pandemia foi um desastre que desorganizou o atendimento de saúde, mas aos poucos a gente está voltando isso aí. Então, na verdade, por que eu fui homenageado? Eu acredito que eu fui porque dentro da SBN eu fui o primeiro a fazer o concurso de especialista. Na Taça Roca, que houve o Pelé jogando no Rio de Janeiro, eu não fui assistir, mas fui preparar para o concurso. E lá com o professor Manuel Caetano Escobar de Barros e com o professor Rio Portugal, prestei o teste e fui aprovado, eu e outros colegas. E hoje, até hoje, fiquei estimulado a trabalhar com emergência e acho que tenho que desenvolver mais ainda. Nós desenvolvemos um método atual que o Hospital das Clínicas vai trabalhar com um método muito de baixo custo e, quando necessário, nós temos um estudo atualmente feito para o trauma de crânio, evitar a convulsão pós-trauma, que é do professor Luiz Melo. É um projeto gigantesco, envolve muitos serviços do Brasil. E esse nós fazemos parte, e a ideia é evitar a crise convulsiva no trauma de crânio. É muito difícil, você tem 15% do trauma de crânio está em coma, a tomografia é normal. E você vai fazer o quê? Ele tem acima de 40 anos, ele tem está descerebrando, corticando, que é uma patologia que houve lesão entre o núcleo rubro vestibular lateral de Deiter. Então mostra que em gato é nesse nível, em gente é superior. Então, quando você tem um doente dessa maneira, mesmo com a tomografia normal, deve ser monitorado. Lá no Hospital das Clínicas eu ganhei um aparelho muito caro, não invasivo, a medir a pressão através do globo ocular. Nós temos bainha do diâmetro do nervo óptico. O doente chega, é feita a bainha. Então evita dar manitol para o doente, porque está com a pressão elevada, sem você ter a expressão tomográfica. Então esse doente, mesmo que tenha a pressão arterial alta, taquicardia ou alta, a pressão arterial, hipertensão arterial, bradicardia, irregularidade respiratória, você pode estar diante, não é de uma hipertensão intracraniana. Então esse doente, onde não tem um bainha nervo óptico, ele vai tomar solução salina hipertônica, ele vai tomar manitol. Então eu ganhei esse aparelho para ensinar os residentes. E nós temos esse método não invasivo que serve de triagem para monitorar os invasivos. Ganhamos um aparelho agora, $90 mil, para fazer eletrocórtico transcutâneo, um aparelho de Heidelberg. O professor Luiz Melo trouxe esse aparelho, vai fazer o eletrocórtico e dizer: esse seu doente está tendo despolarização alastrante. Hoje o mundo inteiro, eu estive em Budapeste e lá um austríaco falou: peraí, por que a gente não muda a maneira de há 40 anos fazendo descompressão nesses pacientes e abrindo as camadas diferentes? Está na hora de aparecer uma inteligência nova. Então o brasileiro, nós juntamos a metodologia alemã com a americana e seguimos fazendo o atendimento mais moderno nos doentes do SUS no Hospital das Clínicas. E hoje eu vim falar aqui, hoje eu vim falar, sobre
Fluxo sanguíneo cerebral, como é que a gente faz? O que a gente entende por autorregulação? O que a gente entende de metabolismo energético cerebral? Então tem metodologia. Metabolismo energético cerebral através da microdiálise. Nós introduzimos isso aqui no Brasil e passamos por residentes. Sobre a oximetria, saber se você tem o que chama hipóxia oculta. Tudo normal, você morre com hipóxia. E o exame periférico, então há necessidade do intensivista conhecer isso. Excelente, doutor Almir. Isso é o que fizemos. Aí eu digo, eu acho que eu mereço, não sei, ser homenageado ontem à noite. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que parabéns, né, por todas essas conquistas nesses últimos 50 anos aí, 51 anos na neurocirurgia. O senhor é um grande exemplo, né, para todos os residentes que acompanham o senhor lá, para todos os neurocirurgiões no país. E que mensagem que o senhor deixa para finalizar aqui para os neurocirurgiões que estão aqui no CEBAM, para os residentes, né, que estão começando a carreira? Que mensagem que o senhor deixa? Que foi bem importante o senhor falar dessa questão que o trabalho é a fisioterapia, né, para o cérebro. Então, mas que mensagem que o senhor deixa final aqui para gente? A CEBAM, 65 anos, está de parabéns. Eu trabalhei muito pela CEBAM. Eu digo nós, os neurocirurgiões do Brasil inteiro. E a mensagem que eu deixo é que eles continuem com interesse no que está fazendo, dedicação, que quando você não tem esses dois fatores, você está diante de uma sintomatologia gravíssima. Perto, o senhor está com depressão grave, chama anedônia. Você é o pior sinal, você tem que parar imediato. Quando você perde interesse pela sua profissão, não só o médico, a enfermagem, que é quem se dedica ao doente, todas as pessoas. Então, quando você é jornalista, não tem interesse por me entrevistar, e não tem prazer, olha, a senhora tem que tirar uma licença e procurar tratar a sua depressão, que pode evoluir para uma coisa muito mais grave. Você falou fisioterapia cerebral. Claro, a gente faz fisioterapia física, todo mundo, mas eu não tenho tempo de fazer, vou ter que fazer, que é importantíssimo. Mas a fisioterapia importante é cerebral. Você tem que se ocupar. O senhor que é câmara tem que ser dedicado a mostrar essa câmara dentro dos limites, sério, tem dedicação. Você tem que fazer isso continuamente. Não é porque está com 75 anos que vai parar. O senhor tem que evoluir isso mais. Mas deve fazer com interesse e dedicação. Então, a CEBAM, hoje tivemos 2 blocos de emergência. Eu fiz questão de, além de dar minha aula, repetir junto aos alunos, ao colega do mesmo nível, como se deve fazer. Deve-se sempre procurar a crescer. Cresce, não, crescer em idade, cresce em tudo. Mas se você não faz ocupação, os seus neurônios não hipertrofiam. Porque tem um velho, esse eu acabei de falar, o Tuco, 94 anos, continua dando curso, professor Iassagil. Porque ele desenvolveu os neurônios dele, eles estão hipertrofiados. Aqueles neurônios que não são bons, são nocivos, tem as micróglias que destroem. Há uma limpeza dentro do cérebro. Então você continua sendo uma pessoa idosa, privilegiada. Por quê? Porque você faz fisioterapia mental, você faz palavra cruzada, você lê jornal, você não pode parar seu cérebro. O cérebro não pode parar, só durante a noite, para ele se recuperar do sono, que é fundamental. Longe do álcool, longe do fumo. Agora, não estou também dizendo, chega um feriado, um aniversário, beba sua bebida com moderação, mas tenha cuidado para não agredir suas células cerebrais. Excelente.
fica todos esses ensinamentos aqui do Dr. Almir. A gente sabe da importância, do quanto o senhor trouxe para a neurocirurgia. Muito obrigada em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia por toda a contribuição que o senhor deu e continua dando, né, para nós. E vocês aí continuem ligados no SBN TV, compartilhem tudo que vocês estão vendo aqui no CEBAM e fiquem ligados. Até mais. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada.